Feliz ano novo, galera. Obrigado por estarem assistindo esse canal. Passem um ano muito bom. No caso, tem momentos ruins e bons, né? Mas espero que seu ano novo e o ano de 2019 pelo menos tenha sido muito bom pra você. Muito obrigado por estar assistindo esse canal. A meta desse ano é chegar aos 1000 já me confundi. Aos 1000 inscritos até o final do ano. Então, se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal, eu ia ficar muito feliz. E obrigado para todo mundo que me apoiou e até me divulgou. Isso me deixa bastante feliz, para ser sincero. Obrigado mesmo. E hoje vai começar bem, ver se essa nova lei do YouTube tá funcionando, né? Vamos falar de Kimetsu no Yaiba e a origem de Yorishi, o criador da respiração do sol. Então, se você gosta desse tema, já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais, tudo bem? Eu me despeço de vocês. Ixi, falei errado, não é pra mim esse vídeo não. Bora pro vídeo. Há centenas de anos atrás, nasce dois bebês, gêmeos, o que era um sinal de muito azar na época, porque poderia dar conflito entre interesses. Por exemplo, para quem eu ia passar, qual ia me suceder, isso dava muito azar então, por causa dessas questões. Mas nem foi tão difícil nesse caso, já que um desses gêmeos, Yorichi, nasceu com uma marca em sua testa, em formato de chamas, e o pai já decretou, obviamente, sua morte, querendo matar por ser feio ou amaldiçoado. A mãe obviamente não deixou isso e ficou furiosa e imparável durante um bom tempo, mas conseguiu fazer com que o filho vivesse, mas ele teria que se tornar um monge aos 10 anos, enquanto o outro filho ia ficar ao lado do pai sempre. Enquanto Yorichi não seria o seu filho, Mitskatsuki, o outro irmão, seria o seu filho, por assim dizer. Ambos não se viam muito, nem falavam muito quanto o outro. Demorou anos para Mitskatsuki descobrir que Yorichi falava, porque para ele era surdo. Ele não falava, não sorria e nenhuma outra coisa do tipo. Ele só ficava agarrado na sua mãe. Uma vez, Mitskatsuki foi ver o irmão e acabou apanhando pelo pai. Deixa foi errado. O pai acabou batendo nele pelo fato dele simplesmente ter visitado seu irmão, falando que devia desistir desse verme. E mesmo assim, Mitskatsuki deu uma falta pro seu irmão, em homenagem à amizade deles e tudo mais. Foi a primeira vez que ele viu Yorichi sorrindo de certa maneira, e algum tempo depois, Yorichi começou a se interessar mais em ver seu irmão. Viu que ele queria se tornar um grande samurai forte, e foi aí que Mitskatsuki viu seu irmão falando pela primeira vez, e até mostrou para ele como mais ou menos usar uma espada, e falou se ele queria tentar uma vez. Yorichi aceitou e acabou descendo a porrada no assistente do pai dele, deixando diversas marcas no ombro, no estômago e na perna. Sim, uma criança acabou derrotando um adulto facilmente com uma espada, na verdade um bastão para simular uma espada. Bem facilmente, para ser sincero, é até vergonhoso. Tudo que indica, Mitskatsuki começou a mudar de opinião sobre seu irmão. Ele gostava do seu irmão antes, mas como digno de pena, um ser que ninguém ligava, agora ele parecia ser superior a ele. Enquanto ele treinou muito para fazer a pouca coisa que ele já sabe fazer, o irmão dele nunca tinha tocado numa espada e já foi melhor do que ele. E também acaba descobrindo que ele tem a capacidade de enxergar entre o corpo das pessoas, os músculos, os órgãos. Ele fala que a respiração, o corpo muda constantemente quando uma pessoa vai atacar. Por isso que ele sabe prever o movimento dos outros. Depois de um tempo, Yorichi acaba aparecendo na porta de Mitskatsuki e diz que sua mãe está morta, simplesmente assim, e que ele vai dar partida agora, mas ele vai levar a flauta que o irmão dele deu para eles para sempre, vai trabalhar todos os dias para se tornar tão bom quanto ele. Enquanto o Mitskatsuki olhava como se estivesse com nojo, porque ele era todo certinho, ele lembra que seu irmão só ficava no lado esquerdo de sua mãe, segurando, apoiando ela. Não era que ele era grudento e talvez infantil, e sim porque ele sabia que a mãe dele estava doente, provavelmente tinha alguma coisa naquele lado do corpo dela, e ele ajudava ela todos os dias. Isso é realmente muito perturbador para o Mitskatsuki, porque ele vê que ele é melhor do que eu, a minha mãe amava mais do que ele e ajudava a minha mãe toda hora. Todo mundo liga pra ele. E tipo, ele não fez nada. Ele é só bonzinho. Então, já sabe, Mitskatsuki enche de ódio e promete se tornar melhor do que ele, enfurecido. E isso vai voltar pra assombrar Yorichi mais à frente.
Depois de um tempo, Yorite começa a viver sozinho, ainda sendo uma criança bem nova, mas ele acabou achando uma mulher não, uma garota bem jovem, que estava lá parada o dia todo pegando girinos. Essa menina se chamava Yuta, e ela fala que seus pais foram mortos por Onis há não muito, mas recentemente. Ela estava totalmente sozinha, e ela só queria ver os girinos porque eles eram uma família, e sempre devolvia eles de volta para o lago porque achava que era injusto separar alguém de sua família. Ela chorava ao mesmo tempo e estava bem triste. Então Yorite começou a consolar ela e conversar. Os dois ficaram amigos e ficaram juntos durante muito tempo. Ela sendo mais extrovertida, enquanto ele mais quieto na dele. Por isso que é um casal tão perfeito. Eles acabaram se apaixonando, se casando e logo ela engravidou. E ele foi buscar uma parteira, já que naquela época não tinha hospital. Ele acaba achando o senhor que estava tendo algum problema no coração, um infarte, não sei ao certo, mas ele acaba levando ele para ver seu filho que estava ferido e provavelmente ia morrer por causa de um ataque de Oni, novamente. Após ele levar seu filho, ele acabou... Não, levar o velho ao seu filho... Aí tudo errado, né? Vocês entenderam. Depois de ter feito tudo isso, ele volta para casa e encontra a sua esposa morta, junto ao seu filho, morto ainda no ventre da mãe. Sim, essa vai ser uma cena que vai ser perturbadora no anime, com certeza. Vai ser uma daquelas que vai fazer muita gente ficar igual no primeiro episódio. Ele ficou 10 dias abraçado com o corpo da esposa e do filho morto, em estado de choque, até que chega um caçador de Oni que aparentemente pode ser um descendente do Rengoku Kyojuro, o Pilar das Chamas atualmente. E ele vai lá e ajuda Yorite. Yorite ele começa a treinar mais com espada e desiste. Ele começa a se tornar um caçador de Oni. E com todo esse segredo de ver através do corpo, ele acaba criando uma técnica chamada de respiração. E no caso dele, a respiração do sol. Uma respiração extremamente poderosa, capaz de criar chamas tão quentes quanto o sol, que deixa a espada mesmo negra e vermelha. Só para vocês terem uma ideia. Onis tem diversos problemas em questão de pontos fracos, como flores e até mesmo cortar a cabeça com uma espada de Nichiri. Mas o principal problema é o calor do sol. Então essa respiração se tornava muito poderosa, como se fosse algo que não desse para ser parada pelos demônios, pelo menos. Ele acabou se tornando um dos mais poderosos e ensinou seus pilares. Só que como eles não conseguiam aprender totalmente a respiração do sol, eles acabaram aprendendo outras vertentes, como respiração da água, respiração das chamas e respiração do vento, e sucessivamente. Depois de um tempo, ele acaba encontrando seu irmão, o Mitsuki, que já tinha se tornado samurai, mas teve todo o seu grupo morto por Onis, e foi salvo pelo seu irmão Yorite. E depois disso, depois de tanto ódio que ele voltou no seu coração, ele abandonou seu filho e esposa. Na verdade, filho, se não me engano, tinha um bebê também. Vê aí a imagem. Basicamente, ele abandonou todo mundo para se tornar um caçador de Oni. E se tornou bem poderoso. Todo mundo lá ficou tão poderoso que apareceu a marca do caçador em suas testas. O problema é que ele nunca conseguiu utilizar a respiração do sol, e sim a respiração da lua, que foi uma vertente criada por ele. E isso não agradava muito, né? Depois de um tempo, acabou sendo descoberto que os caçadores que tinham essa marca na testa acabam morrendo aos 25 anos. Em alguns casos, eles vão descobrir que em alguns casos as pessoas raramente não morrem. Um que eu acredito que não morreu foi o do Rengoku Kyojuro, porque a gente pode ver que ele teve descendentes e tá bom que ele já poderia ter filho e já ensinado a respiração das chamas para eles, mas talvez ele tenha sobrevivido, nunca se sabe, né? Mitsuki fica muito bravo, ele não queria morrer de nenhuma maneira, ele não queria ter desperdiçado tanto tempo para morrer tão jovem, ele abandonou tudo para se tornar mais forte que o irmão e nem isso ele ainda tinha conseguido, então ele se uniu a Muzan e se tornou um Oni para poder ficar mais forte. Enquanto isso, Yorite acaba se deparando com Muzan e uma mulher ao seu lado e finalmente vai se iniciar a batalha por vingança, aquele que é o líder dos demônios, o Muzan Kibutsuji. Muzan é muito forte e, além do mais, possui 7 corações e 2 cérebros para proteger totalmente o corpo e não levar nenhum ataque vital, por assim dizer. Ele acaba lutando com todas as suas forças, mas Yorite mostra uma maior destreza e usa a 13ª forma da respiração do sol, que acaba destroçando Muzan, cortando seus braços, pernas e a sua cabeça, e ele usa apenas os cotocos da mão para segurar a cabeça. E o maior destaque do Muzan é sua regeneração, que é extremamente rápida, mas nesse caso nem isso estava funcionando, ele não conseguia se regenerar direito graças à respiração do sol. Ele começa a ficar bravo, ele nunca sentiu tanto medo da morte depois que se tornou um Oni. Enquanto isso, a Tamayo olhava
como se estivesse feliz, pra ele morrer logo. Mas Muzan acaba superando a decapitação, mas ele viu que o caçador estava chegando mais perto e que provavelmente ia tentar finalizá-lo novamente. Então ele se explode em 1800 pedaços, mas o Yorite consegue destruir 1500, um pouquinho mais de 1500 aproximadamente. O que é só, ele deixou escapar uns 300 pedaços, mas foi o suficiente para o Muzan voltar. Enquanto isso, a Tamayo começa a ficar revoltada, porque Muzan escapou. Ela queria que acontecesse qualquer coisa, mas Muzan não poderia escapar de qualquer maneira. Ela até diz o seu nome, queria que morresse, mostrando que ela estava, naquele momento, ela se toca que ela estava longe do controle mental do Muzan, porque você não pode dizer nem o nome e nem sequer pensar em algo ruim do Muzan, porque senão você morre se você for um Oni. No caso dela, ela não estava nem aí, e ela acabou descobrindo que estava livre, porque ela se libertou da influência dele usando a força da sua própria mente. E Yorite começa a conversar com ela, vendo que ela não é uma pessoa ruim. Ela conta quem ela é e quem é o Muzan, e que ele provavelmente não vai fazer mais nada ou voltar até que ele morra. Então, tipo, quando morreu o Yorite, ele volta à ação, porque ele é um covarde. Eu até coloquei no meu vídeo mais recente lá dos personagens mais odiosos do ano, que o Muzan é tão desgraçado que quando aparece alguém que é mais forte do que ele, ou que tem alguma coisa que pode vencer ele é um covarde forte que nem um verme desgraçado. Vocês entenderam agora por quê. Os outros pilares, os caçadores de Oni, começaram a culpar Yorite por o Muzan ter fugido. Não, ele só foi o único que conseguiu bater de frente com o Muzan, né? E matou 1500 pedaços dele. Tá bom que ele não foi perfeito, mas ninguém é perfeito. Mas não, ele tinha que ser morto, ele tem que se suicidar, porque no Japão é realmente assim. Se você é uma desonra, você deve tirar sua própria vida. Isso é uma coisa até que normal lá, até hoje ainda acontece em alguns casos. Só que o mestre caçador de Oni não deixou, porque o motivo era idiota. Era porque ele não conseguiu matar o Muzan e porque o irmão dele se tornou um Oni, mas isso não tá nem no controle dele, né? Então ele acabou falando pra ele poupar a vida dele e Yorite foi embora e se deixou, né, de ser um caçador de Oni. Agora, sem propósito, ele conhece Sumiyoshi, que acaba se tornando seu amigo. O Sumiyoshi é um ancestral bem antigo do Tanjiro e eles acabam conversando sobre o passado de Yorite, mas ele viu que nunca vai se sentir feliz, ele não consegue se emocionar, ele se sente vazio. Até que a filha de Sumiyoshi pede pra ser abraçada e levantada, que nem uma criança geralmente pede mesmo. E ele acaba fazendo isso, mas vê a criança tão feliz que ele acaba chorando por lembrar da família que ele nunca conseguiu ter. A esposa de Sumiyoshi também acaba consolando, dizendo que vai fazer uma sopa a ele, que vai tudo melhorar, que não precisava chorar. Esse foi um dos poucos momentos, um dos mais emocionantes do mangá, que mostra que ele realmente sofre muito por ter perdido a família, por não ter tido a coisa que é mais simples do mundo e que ele tanto desejava. Depois de muitos anos, 60 anos aproximadamente, ele tá muito velho, com uns 80 anos, e acaba encontrando seu irmão, que tinha já se tornado Lua Superior 1, estava extremamente forte, e venceu ele facilmente. Mas assim que ia dar o golpe final, ele acaba morrendo em pé por forçar o corpo. E aí é provado que algumas pessoas acabam morrendo por causa da marca do caçador e outras não. Talvez seja até o caso do Tanjiro, porque ele é protagonista. Mas é bem provável que ele não morra no final da série, mas pelo caso do Yorite, ele morreu de velhice por ter usado o corpo demais. Enquanto isso, Michikasuki, que já na época era o Kokushibo, acaba ficando bravo e corta o irmão ao meio, e vê que ele ainda levava o troféu, um presente do irmão dele, aquela falta. Ele fica tão bravo, mas tão bravo, que ele só diz: eu queria ser igual a você, Yorite. E isso é levado até depois. Mas caso você queira ver uma continuação desse vídeo com a história do Michikasuki, que é um pouco diferente da Yorite, vocês podem comentar aí embaixo que eu trago aqui pro canal. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, comentem aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais. Espero que vocês tenham tido um bom ano novo e, por favor, cuidado com os Onis. Bora lá. Fui!